Próximo jogo, Santos e Coritiba na Vila Belmiro. Léo Batistão abriu o placar para o Santos, depois o Léo Gamalho de pênalti, que também tem questão de arbitragem para a gente comentar, empata, e o Henrique, zagueiro do Coritiba, aquele Henrique, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, ex-Nápoles, ex-seleção brasileira também, faz contra e decreta a vitória do Santos na Vila Belmiro, Igor. Santos resgatou alguns jogadores, né, que estavam ali em baixa na Europa. Léo Batistão é um cara que, quando chegou no Santos, eu tinha uma certa expectativa, sempre gostei muito dele ali, quando ele jogou naqueles clubes inferiores, né, da Espanha, principalmente, Espanhol e tudo mais. E aí, fez o gol, depois teve o empate ali com o gol de pênalti. O Henrique também é um jogador que foi muito bem ali no início da sua carreira no Brasil, faz o segundo gol e decreta a vitória para o Santos. E para mim é um jogo importante para a sequência do Santos aí no Campeonato Brasileiro. Dos 4 grandes de São Paulo, né, nós comentamos já aqui sobre os 3, o Santos é o que não conseguiu ainda colocar uma identidade de jogo. A torcida está muito em dúvida sobre o futuro do Santos aí no Campeonato Brasileiro. Talvez brigue para não cair, a gente não sabe. E esse jogo foi muito importante. Em certo momento da rodada, o Santos chegou a ser líder e agora é o 5º colocado do Brasileirão. Então esse jogo dá um alívio para a torcida santista. É o 7º jogo do Fabiano Bustos no comando do Santos e a 4ª vitória. A primeira no Campeonato Brasileiro. E tem uma curiosidade sobre essa partida na Vila Belmiro. Quem dominou a maior parte do jogo foi o Coritiba. Teve a posse de bola, finalizou bem mais do que o Santos, mas não conseguiu justamente também outra boa atuação do goleiro João Paulo. João Paulo muito bom, que é né? sensacional. É um ótimo goleiro. E o Santos abre o placar num lance que teve toda a questão também do impedimento, mas o Léo Batistão aparentemente realmente não estava impedido e faz 1-0. Gol fácil para ele, o Léo Batistão que criou uma certa desconfiança da torcida do Santos logo no início, mas de vez em quando tem aparecido bem e pode ser uma peça importante para o Santos durante o restante da temporada. E vem o lance que é o central da partida. Num choque esquisito entre o Vinícius Zanocelo e o Andrei, do Coritiba, o Zanocelo dá um carrinho, acerta o Andrei, mas bem fraquinho. Ele acerta o Andrei, mas com pouca força, e o Andrei cai depois. É um lance curioso que me lembra, inclusive, a final do Campeonato Goiano, entre Goiás e Atlético Goianiense desse ano mesmo. O jogador do Goiás dá um carrinho no Jorginho, do Atlético Goianiense, e ele cai muito depois, mas muito depois. O pé dele já tinha firmado no chão novamente, e ele cai. E o juiz vai lá e marca o pênalti. Pra mim é um lance parecido, do Jorginho foi mais escandaloso, mas lembra. E eu não marcaria o lance, cara. Eu acho que o contato do Vinícius Zanocelo não é o suficiente pra derrubar o Andrei. Outra vez a questão da malandragem no futebol brasileiro. O Andrei, claro, ele não tava com o lance tão claro pra ele chutar no gol, não tinha ninguém dando tanta opção pra ele. Caiu. E o juiz foi na dele. Marcou o pênalti. Eu não marcaria. Acho que é uma questão complicada, né? Pra quem tá ali dentro de campo, é difícil você analisar a força do lance, se aquilo justifica a queda ou não. E essa entrada aí, como você disse, foi fraca e eu também não teria marcado, mas eu também não crucifico o árbitro por isso. O engraçado é a demora para queda. Isso que coloca em xeque, né, o lance. Talvez se ele tivesse caído na hora do contato, na hora do choque, a gente não estaria aqui discutindo sobre isso. A gente não estaria colocando em dúvida a decisão do árbitro. Mas eu também não marcaria. Só que é complicado a gente palpitar esse tipo de questão, principalmente de pênalti, esse choque, porque às vezes o jogador tem alta velocidade ali e o mínimo contato já pode derrubar. Mas é difícil. E no lance da vitória, do gol da vitória, pra mim, um azar do Henrique. A bola muito mais bate nele do que ele na bola, acaba entrando no gol. Decreta a vitória do Santos na Vila Belmiro, a primeira no Campeonato Brasileiro.